você, tudo bem? Eu sou o pastor Genivaldo, do Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. Meus amados, e é uma alegria muito grande estar com você em mais esse vídeo abençoado, mais uma revelação do Senhor para abençoar as nossas vidas. Por isso, abra seu coração, se desarme e mergulhe nesse oceano de palavra abençoada para a edificação das nossas vidas, tudo bem? É isso aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, amém? Tocar o sininho, marcar todas. Lembrando também do nosso podcast, amém? Que está no Anchor e também no Spotify, no Google Podcast, na Apple e demais plataformas também de podcasts, tudo bem? Então vem comigo, porque tem uma palavra abençoada para a tua vida, amém? Glória a Deus, amados. Olha, a mensagem tem pelo título de Uma Visita à Casa do Oleiro. E o texto bíblico está lá em Jeremias, capítulo de número 18, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, amados? Então nós vimos aqui o nosso Deus ali estava contemplando o oleiro trabalhando com o barro e usou exatamente aquela situação, aquele barro, como nós nas suas mãos. Amém, queridos? Amados, o oleiro é uma das profissões mais antigas, onde exige bastante concentração, dedicação e habilidade. Todo oleiro tem um cuidado especial com o barro. Imagine olhando para um barro onde para muitos não tem valor, às vezes jogado no canto, e muitos até dizem: não poderá deste vaso criar uma obra preciosa? Deus conhece, amados, as nossas vidas e sabe o que podemos fazer, até onde podemos chegar. Veja bem como Deus conhece a nós. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe penetras os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercas em voltas e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir, pois possuístes o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entristecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, amados, a gente vê aqui a profundidade e a intimidade que Deus nos conhece. Quando nós estávamos sendo tecidos lá no seio da nossa mãe, o Senhor já estava conduzindo tudo na nossa vida, bem antes e depois. Então, queridos, a gente vê a profundidade que Deus nos conhece. Por isso que nós não temos como nos esconder de Deus, não temos como fazer as coisas e Deus não saber, porque além do mais o nosso Deus é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Então não tem como nós nos esquecermos do nosso Deus. Amado, o pecado já era natural no meio disso. Então a gente vê que esse pecado vem realmente dominando as pessoas muito, mas desde a criação, amados, que o pecado veio ali. Jeremias 17, no versículo 1 diz: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, como uma ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Então, amados, a gente vê hoje como o pecado tem se alastrado e as pessoas lidam com isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Queridos, e esse pecado é que faz a grande diferença nas nossas vidas. Por isso que nós devemos, em nome de Jesus, nos livrar disso. Mas de que forma, pastor? Amados, Jesus foi ao Calvário e pagou um preço na cruz para me libertar a mim e a você. Amém? Então nós devemos levar tudo,
todas as nossas iniquidades ao Senhor Jesus. Amém? Nós encontramos textos bíblicos, amém, na palavra de Deus? Sim, claro que encontramos. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração. Ou seja, o pecado estava gravado, amados, de uma forma muito eficaz, de uma forma muito rígida e dura, já estava firme no coração do povo. O povo estava tão acostumado a pecar que não se incomodava mais. Veja bem Jeremias 19, aí o que fala no versículo 11. Olha só. Diga-lhes assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus habitantes, declara o Senhor, tornarei esta cidade como Tofete. Amados, isso é coisa muito séria. Por isso que o Jeremias se tornou o profeta chorão, né, conhecidamente. Por quê? Porque Jeremias chorava pelo pecado do povo. E o povo, com seus corações duros e indiferentes a Deus, fazia com que as lágrimas do profeta descessem na sua face. Por isso que o profeta Jeremias é tão conhecido como o profeta chorão. Amém, queridos? Então nós precisamos, em nome de Jesus, clamar todos os dias para arrancar dos nossos corações esse pecado maligno que leva à destruição da alma e do espírito. Amém? Glórias a Deus. Amados, o pecado estava nessa situação, era pecado de iniquidade. O povo estava tão acostumado a pecar que não estava mais nem aí. Era como se fosse um pecado de estimação. Não deixavam, independente das circunstâncias, eles não deixavam, não abriam mão. Era o pecado da iniquidade, a ação do oleiro. O pecado faz separação entre nós e Deus. Basta você olhar aí na sua Bíblia em Isaías 59, no versículo 1 e 2. Olha o que é que o Senhor diz. Ó. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, outras versões dizem, mas as vossas iniquidades fazem separação ou separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então nós estamos vendo aqui que o pecado é tão grave que ele separa Deus do seu Filho. Entendeu, amado? Por isso que nós devemos buscar a salvação, o nascer de novo, entregar nossas vidas verdadeiramente a Deus, para que nós não venhamos ser, amém, quebrados para sempre. Por isso, em nome de Jesus, abra seu coração. A ação do oleiro depende de quê? Da qualidade da argila, amém? A sua disposição. No capítulo 18, no versículo 2, diz, olha, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Amém? Então nós devemos descer sempre à presença do Senhor. Onde é a casa do oleiro? A casa do oleiro é a presença de Deus. Nós devemos ir para o nosso quarto, dobrar nosso joelho, amém? Se quebrantar. Aonde você se dobrar em oração, em humilhação, em busca, em entrega a Deus, você estará ali presente na casa do oleiro. Amém? Por isso, em nome de Jesus, busque uma intimidade mais profunda de Deus. Encontramos o texto dizendo que o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro. Não foi isso que a gente viu? Pois é, mas para você ver como que o pecado estava no coração do povo. No oleiro chama o que a gente se dispor. Nós temos que primeiro querer. Nós temos que nos dispor para a transformação nas mãos do oleiro. Veja o que é que Apocalipse 3, no versículo 20 diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor, ele está batendo a porta dos nossos corações todas as vezes que Deus usa uma pessoa para pregar a palavra para você, para que traz um louvor ao teu coração, que traz alguém orando por você, que traz algo da parte de Deus para você. Deus batendo a porta do teu coração, amém? Porque o Senhor, ele é educado, ele só entra se você convidar. Ele só vai entrar na tua vida sentimental se você convidar. Ele só vai entrar no teu casamento se você convidar. Ele só vai entrar na tua vida financeira, na tua saúde, ou seja, qualquer área da sua vida, se ele for convidado. Por isso que nós devemos buscar o Senhor em oração. Amém? Você está entendendo, amados? Olha o que é que Jeremias 29, no versículo 13 diz. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Veja o que é que o Senhor está nos ensinando aqui. Nós devemos sim procurar o interessado
para se livrar desse mal em nossas vidas somos nós. Então nós não vamos ficar esperando que caia do céu, não. Nós vamos buscar, nós vamos nos entregar, nos esvaziar, nos renunciar para buscar Deus de todo o nosso coração. Você entendeu, meu amado? Amém? Olha, Salmo 134 também nos ensina: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Que o salmista teve a humildade, a sensibilidade de buscar a Deus de todo o coração. Temos que estar disposto a nos dispor de coração e ouvir a palavra do Senhor, reter e praticar essa palavra. Olha o que é que Tiago nos ensina no capítulo 1, no versículo 22. Tiago 1, 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, amados, tem muita gente que está sendo enganada e gosta de ser enganada, porque se não gostasse, ela procuraria ter uma leitura bíblica anual, ter uma programação bíblica para estar sempre estudando a palavra de Deus, para entender e compreender o que é que Deus ensina na palavra dele a nós. Bem, querido, esses dias tinha uma pessoa me perguntando o que é que eu achava de tal igreja, de tal pastor, de tal pessoas. Eu digo: olha, meu amado, eu não tenho nenhuma dificuldade de amar todas essas pessoas, porque o que eu preciso da parte de Deus está na palavra de Deus, e eu não tenho problema nenhum. Se eu for a uma igreja, quando eu chego lá, eu escuto o sermão e eu retenho aquilo que é bom, que vem da palavra de Deus, e aquilo que não serve, eu deixo passar, amém? Não me deixo ser manipulado por palavras de homens. Por quê? Porque eu estou apegado à palavra de Deus, amém? Por isso que o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor diz em Oséias 4:6 o quê? O meu povo sofre, o meu povo padece por falta de conhecimento. E conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Por isso que é importante você ter uma leitura bíblica sempre presente, sempre direcionada, amém? Para que você possa compreender e entender. Amém? Direcionado pelo Espírito Santo. Você sempre que for pegar a sua Bíblia, tenha o cuidado de orar antes, amém? Pedindo ao Espírito Santo que te ensine, que revele aquilo que Ele quer falar com você através da palavra dele. Você está me entendendo, amado? Veja bem, Jeremias 18, no versículo 2, diz: te farei ouvir as minhas palavras. A produção do oleiro depende da qualidade da argila. Por isso a palavra de Deus tem o poder de transformador, de nos transformar, amados. Amém? Você está entendendo? Olha, 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, amados, há uma necessidade muito grande de quê? Da gente ter uma vida de oração. Amém? A qualidade da vida de Judá impedia que o melhor que Deus tinha para o seu povo chegasse até eles. Por quê? Porque eles abandonaram a prática da oração, da consagração a Deus, da busca de Deus, de estar sempre ali ouvindo os sermões do profeta Jeremias, e não só ouvindo, mas guardando nos seus corações e colocando em prática nas suas vidas. Tudo isso trouxe um sério problema para eles. O que Deus faz do seu povo depende da reação deste povo. Só a palavra de Deus, como desde a criação, pode trazer a vida a todas as coisas. Veja o que é que Mateus nos ensina no capítulo 7, a partir do versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. A importância de nós colocarmos a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. Para o oleiro, amada, a argila era imprópria para o seu projeto. Para Deus, o pecado de Judá impedia que a transformassem suas vidas em uma vida de bênção. Muitas vezes nós impedimos o agir de Deus em nossas vidas por causa da qualidade de vida, relacionamentos, comunhão com o nosso Deus e com as pessoas que nos cercam. Assim como a qualidade da argila limita a possibilidade de produção do oleiro, assim a qualidade do povo limita o que Deus fará com eles. Amados, Deus ele quer operar nas nossas vidas, mas nós muitas vezes criamos muros através, sabe de quê? Das nossas decisões, das nossas escolhas. Muitas vezes nós não temos tempo para Deus.
porque estamos sempre ocupando esse tempo na correria do dia a dia, busca aqui, deixa ali, ganha aqui, perde ali, é uma correria sem fim, amados. Por isso que nós devemos, em nome de Jesus, amém? Sempre buscar mais e mais em Deus e buscar sabedoria, porque o Senhor nos ensina que há tempo para tudo. Então nós devemos, em nome de Jesus, buscar isso. O oleiro veja em nós um bom barro, um barro onde ele venha moldar um excelente vaso, amém? O vaso se estragou e quebrou-se. O vaso achava-se quebrado, estragou-se. O vaso quebrado é vaso defeituoso, ou seja, impossibilitado de uso, sem condições de reter o óleo, o azeite ou a água. Hoje a gente vê muitas pessoas, muitos vasos dentro da casa de Deus, impossibilitados de serem usados por Deus, porque estão rachados, e outros até quebrados. Por causa de quê? Por causa do pecado, da iniquidade. E muitas vezes as pessoas vão levando aquela vidinha e, sabe, empurrando com a barriga, e cada dia se encontram mais frias, cada dia se encontram mais distante de Deus, e infelizmente elas não acordam, amém, para lutar contra isso que está tirando a sua comunhão com Deus. Por isso, em nome de Jesus, assim é a vida do homem sem a presença de Deus. Ele não tem intimidade, não tem visão, não vive as promessas, porque para se viver as promessas necessitamos de fé. Não tem visão, pois vive fora do Espírito e não tem vida. Vaso quebrado ou estragado precisa ser recuperado ou substituído por outro. Ninguém quer, né, uma coisa quebrada. Você concorda comigo? Ninguém quer um vaso quebrado, não é isso? Ou estragado, amém? Não tem graça, ele não vai sobressair em lugar nenhum que for colocado, amém? Mas quando nós queremos e buscamos e deixamos o nosso Deus, ele faz a diferença. Ele transforma o vaso quebrado e rejeitado em algo de valor, amém? Veja bem, 1 Coríntios, no versículo 27, diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante. Amém, querido? Então há essa necessidade de que da gente verdadeiramente nos entregar nas mãos do oleiro. Não importa o estado que você está, o importante é que você teve um momento de quebrantamento, um momento de entendimento, e você foi à casa do oleiro, e lá você se entrega de todo o seu coração verdadeiramente, amém? Porque, amados, tem muitas pessoas que a obra de Deus não é feita porque seu coração está duro, a pessoa não se abre, a pessoa não renuncia, a pessoa continua insistindo em viver no pecado, e isso vai levar a pessoa à morte eterna, mesmo com a qualidade que não era desejada. O oleiro pode transformar esse vaso em vaso de honra. Romanos 9, no versículo 21 e 22 diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Eis que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Viu, amados? Então a coisa é muito séria. Nós devemos sempre estar nas mãos do Senhor para que o Senhor realize a sua obra nas nossas vidas. Quando há arrependimento e perdão, nos tornamos vasos novos, que sem arrependimento não há remissão de pecado. Não há perdão de pecado se não houver um arrependimento genuíno. Amém? O coração do oleiro é misericordioso. Deus não rejeita um coração quebrantado. É como diz lá na sua palavra, no Salmo 51, olha o que o Senhor diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Amém, queridos? Então aqui a gente está vendo a importância que tem um coração quebrantado diante do Senhor. Por isso que nós devemos estar sempre em arrependimento. Jeremias 18, no versículo 8, diz: se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer. Então, quando nós nos arrependemos, abrimos mão do nosso pecado, a misericórdia de Deus, o amor e o perdão do Senhor é derramado sobre nós. O coração do oleiro é um coração misericordioso, Deus não rejeita. Quando o homem se arrepende, muda de atitude, o Senhor nosso Deus derrama a sua compaixão e manifesta a sua misericórdia. Quando nós reconhecemos a Jesus e confessamos como nosso Senhor, nós nos tornamos salvos. Veja o que é que diz em Romanos 10, no versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração
que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui está a certeza de que nós nos arrependemos e confessamos a Cristo, nós somos salvos, nos tornamos uma nova criatura, agora andando na luz da salvação, como vasos novos de honra para a glória de Deus. Jeremias 3,10 diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Amém, queridos? Então nós devemos, em nome de Jesus, a cada dia nos entregar ao Senhor. Isaías 64, versículo 8 diz assim: tu és o oleiro e nós o barro, obra das tuas mãos. Deixa que Deus molde, amado, a sua vida. Trate cada área onde existe deformidades para que Ele possa melhorar a sua qualidade de vida através da sua palavra, e verás que você nunca mais será um pote, vaso ou argila descartada por causa da péssima qualidade, mas o oleiro Jesus Cristo, Ele tocará, mudará e transformará a sua vida. Você não mais será vaso de desonra, mas um vaso de honra para a glória de Deus. Amém? Por isso visite a casa do oleiro, busque um lugar em nome de Jesus onde você possa ter comunhão com Deus. Amém? Busque uma igreja que verdadeiramente esteja fundamentada na palavra, que pregue a palavra de Deus, amém? Se entregue de todo o seu coração nas mãos do Senhor, deixe o Espírito Santo te conduzir, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deixará confundido. Se você está confuso, se você está perturbado, se você está indeciso, inseguro, com medo, é uma ação diabólica aí, que precisa ser quebrada, que precisa ser anulada, para que você seja livre. Amém? Glórias a Deus. Então, amados, essa era a mensagem que eu tinha para compartilhar com você. Guarde no seu coração, coloque em prática em nome de Jesus e deixa Deus trabalhar na tua vida. Dê liberdade ao Senhor, busque Ele de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, que você vai viver dias maravilhosos sobre essa terra, dias de alegria, dia de vitórias. Amém? Em nome de Jesus. As lutas virão, sim. Amém? Os desertos aparecerão, sim. Mas você estará sempre na companhia do seu Deus. E não importa o problema que vier pela frente, Ele estará sempre ao seu lado, porque Ele jamais nos abandona. Ele jamais nos deixa, porque Ele nos ama. Amém? Glória a Deus. Então, amado, em nome de Jesus, receba essa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, tocar no sininho, marcar todas. Também lembrando das nossas mensagens lá no podcast. Não se esqueça, tudo bem? Glórias a Deus, amém? Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, amém? Que Deus te abençoe.